Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é um salgadinho de festa delicioso e muito fácil de fazer. Vamos fazer um mini doguinho, um salgado muito econômico porque é feito com poucos ingredientes. E o melhor de tudo, todos amam e vendem bastante. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu tenho aqui na minha bacia 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco. Agora eu vou misturar tudo. Lembrando daquela dica que eu sempre passo para vocês. Sempre misture assim o trigo, o açúcar e o fermento. E nunca coloque o sal diretamente em cima do fermento, porque senão ele vai inibir a fermentação. E essa massa não vai crescer e não vai ficar macia. Por isso que eu misturo tudo muito bem antes. Já está tudo bem misturadinho. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de sal, 1 colher rasa. E vou misturar tudo novamente. Vou abrir um buraquinho no meio do trigo. E vou acrescentar 2 colheres de sopa bem cheia de margarina. E também um ovo grande. Se o ovo for pequeno, coloque 2. Agora eu vou misturar esse ovo à margarina. Lembrando, gente, que os meus ingredientes são tudo em temperatura ambiente. E a minha xícara tem 240 ml. Já está tudo bem misturadinho, o ovo na margarina. E agora eu vou acrescentar 200 ml de leite. E 300 ml de água. E é só misturar tudo, sempre do meio para fora. Vou transferir a minha massa para a bancada. E vou continuar misturando com as mãos. Aqui eu já tenho uma massa. Agora eu vou sovar essa massa por 10 minutos. E é muito fácil, gente. É só abrir a massa e voltar. E aqui eu não vou acrescentar mais farinha de trigo à massa. Eu só vou polvilhando um pouquinho na bancada, ó. Eu só preciso de uma camadinha de trigo para poder continuar trabalhando a massa. E aquilo que eu sempre falo para vocês, é um pouquinho demorado e trabalhoso, mas vale muito a pena você ficar sovando essa massa por 10 minutos. Isso vai garantir a qualidade do seu salgado. A sua massa vai ficar super leve e um salgado muito gostoso. Já sovei a minha massa por 10 minutos. E olha que massa linda, gente. Uma massa muito gostosa de trabalhar. Agora eu vou cobrir com um paninho e vou deixá-la descansando por 20 minutos. Minha massa já descansou por 20 minutos. Agora eu vou passar ela para a bancada novamente. Vou dividir a massa em 2 partes, só para facilitar o trabalho. A parte que eu não estou usando, eu vou deixar dentro da bacia coberta com um paninho, para não ressecar. E vou abrir a outra parte. Para isso, eu vou polvilhar a farinha de trigo na bancada. E vou abrindo com a ajuda de um rolo. Olha que massa gostosa de trabalhar, gente. Já abri minha massa. E ela não precisa ser muito fininha, mas também não é para ficar muito grossa. Agora eu vou acertar as pontas. E vou cortar minha massa em tiras. Aqui eu tenho 25 salsichas, que eu já ferventei. 25 salsichas, gente, vai dar 1,250 kg. Vou pegar a salsicha e vou enrolar nessas tiras. É bem fácil. É só ir enrolando, nem precisa ficar apertando, que ela vai se ajustando a salsicha. Sobrou massa? É só cortar um pedaço, ó. Eu vou fazer isso em todas as salsichas. Vou fazer mais uma para você ver. E aquele pedaço de fita que a gente trabalhou, a gente vai continuar aqui na outra.
Bem simples. É só ajeitar na mão mesmo. Já modelei os salgados. Agora, cada salgado desse eu vou cortar em 4 partes. Fica mais fácil assim, ó. Meio. E depois meio novamente. Assim vai ficar certinho. Aqui eu tenho uma forma que eu já coloquei um pouco de óleo e agora com a ajuda de um pincel eu vou passar por toda a forma. Lembrando que eu sempre falo para vocês, para assar salgado, sempre essa forminha baixa. E é só colocando o salgado dentro da forma. Lembrando de deixar um espaço de um dedo, porque eles ainda vão crescer. Você deixa o espaço de um dedo entre um salgado e o outro e a lateral também. Para você que quer congelar esse salgado com a massa crua, esse é o momento. Acabou de modelar, corta e já leva para o congelador. Não deixa fermentar. Quando estiver durinho é só manter nos saquinhos. E quando for usar é só tirar do congelador umas 3 horas antes. Esse tempo é necessário para descongelar e fermentar o salgado. Agora eu vou tampar e vou deixar eles crescerem por 40 minutos. Meu salgadinho já cresceu por 40 minutos e olha como ele cresceu bastante. Agora eu vou bater uma gema com um pouquinho de óleo. E vou pincelar em cima de cada salgado. Isso para deixar ele bem douradinho com uma cor bem bonita. Já pincelei todos os salgados e agora é só levar ao forno para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou assar meu salgado por 20 minutos na temperatura de 200 graus. Os salgadinhos já estão prontos e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que lindo que ficou o nosso salgadinho. Olha essa massinha, gente. Fica super leve. E fica também bem recheado. Olha por dentro como fica. Olha que maravilha. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$21. Renderam 100 unidades. Então 21 dividido por 100, cada um vai sair a 21 centavos. A sugestão de venda do centro desse salgado é R$60. E a validade desse salgado congelado é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E uma dica muito importante para você que vai trabalhar com encomendas para festa. Nunca aceite uma encomenda sem 50% de sinal. E por que é importante cobrar o sinal antes, gente? Porque depois, se o seu cliente desistir, é muito fácil. Às vezes você já comprou material e você que fica na mão. Ele pagando os 50%, ele não vai desistir, porque ele que vai perder. Eu trabalho há muitos anos com encomendas de festa, bem casados, salgados, e no começo eu tive muito problemas com isso, porque eu não cobrava o sinal. Então, amigas e amigos, fiquem espertos. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!